Tudo bem? Bom dia, Flávia. Obrigada pela sua presença, viu? Fico muito É, grata. quem, Oi, aqui quem está professora! falando é a professora Cristiane. A pessoa da Flavinha falando. Tudo bem, professora? Como é que tá a turma aí? Estou vendo que tem pessoas animadas te acompanhando, né? Sim, aham, ainda bem. Parabenizo a todos esses acadêmicos, né? Porque aluno significa sem luz, né? Negação, lume da luz. Nós não temos alumen aqui, nós temos acadêmicos de medicina veterinária. E eu fico muito feliz de ver que, apesar das 8h17 da manhã, nós já temos aí a companhia de alguns dos nossos acadêmicos, né? Deixar meu grande abraço a vocês. É um novo momento, né? Não só para o Brasil, não é só para Curitiba, é para o mundo. Isso que nós estamos vivenciando, as próprias experiências das aulas remotas está acontecendo no mundo, mas é uma nova etapa também, né, professora? Sim. Nunca de forma distante estivemos tão perto, né? Uma das coisas que nós temos observado nas turmas é que muitos mais alunos se colocam agora a partir do computador do que se colocava às vezes em sala de aula. Essa proximidade de ver você de perto e cada rostinho de perto, né, no momento que fala. Então, a gente deseja a vocês uma ótima aula, tá, pessoal? Isso é temporário? É temporário. É necessário? É necessário. Nós que somos da área de saúde sabemos disso, né? Essas aulas remotas, por isso que elas acontecem no sentido de acompanhar o seu diário, nada mudou. O que mudou é a parte física, né? Toda a parte de práticas nós vamos ter na volta, mas toda a teoria está sendo dada normalmente, né, professora? Sim. Agora, não posso deixar de agradecer os professores, porque é a paixão deles que movem, inclusive, né, de buscar plataformas, montar melhor a aula, ficar de frente para o computador horas, né? Tudo isso é a paixão daquilo que se faz. E que vocês possam levar essa paixão como médicos veterinários, né? Porque talvez vocês vão passar por alguns momentos de crises, que pode ser qualquer uma, e a paixão de vocês é que vai ajudar a ser criativo, né, a estar com as pessoas perto, apesar de todas as dificuldades. Então, eu vou deixar aqui meu grande abraço, continue estudando, nós vamos ter prova, tá, pessoal? Tá? Tá Elas bom. não foram abandonadas, até porque nós estamos tendo aulas normais, tá ok? Então, aquilo que for referente às aulas normais que nós estamos tendo, nós vamos ter avaliação. Ai, que lindo, deixa eu ver o pet. De quem que é o pet? É meu. É a Margot. Pura! Tava... Que você viu, até isso a gente pode agora. Antes não podia trazer o pet na É, sala de aula, só quando era prática de alguma coisa, né? Tá Aham. bom? O meu grande abraço e uma excelente aula para vocês. Obrigada, professora, obrigada. pela Se participação. Obrigada. cuidem, Bom tá? dia. Se cuidem. Curtam muito a família, a casa. Se cuidem, tá bom? Um Pode beijo. deixar. Obrigada, Beijo. professora. Obrigada. Beijo. Obrigada. Bom dia para você. Bueno, vamos lá então, gente? Vamos. Então, vamos. Deixa eu minimizar isso aqui. Aí. Então, gente, hoje a gente vai dar início. Início e fim a gente vai conseguir finalizar, eu acredito. Os estudos sobre leucócitos, tá? Vocês chegaram a ver morfologia de leucócitos na aula de citologia? Eu acho que a gente viu um pouco em imuno ano passado, Pro. Vocês tiveram imuno Umas também, tá coisas. certo. Uhum, tá certo. Então, tá bom. Então, hoje, basicamente, a gente vai falar a respeito dos tipos de leucócitos, quando que esses leucócitos estão alterados na circulação sanguínea, aonde eles são produzidos, e que tipos de doenças levam à alteração do número de leucócitos, tá? Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, a função, isso aí vocês já devem saber, né? A função principal dos leucócitos, ou a função deles mesmo, está relacionada com o sistema imunológico. Então, eles são as células de defesa do nosso corpo. Cada célula, e vocês devem ter estudado exaustivamente lá em imuno, cada leucócito tem a sua função.
Mas, de uma forma geral, se a gente está falando de um processo inflamatório ou de um processo infeccioso, de forma geral, a gente vai encontrar o número desses leucócitos alterados, tá? Então, características morfológicas e a classificação dos leucócitos. Então, esses leucócitos, eles são esféricos, são células sanguíneas, né? Tem formato esférico, diferente das hemácias, que tem o formato bicôncavo, né? Essas células são esféricas. E, além disso, elas possuem núcleo, diferente das hemácias, que não contém núcleo. Os núcleos têm os formatos mais variados e o citoplasma dessas células também tem coloração que se diferencia de um leucócito para o outro. Isso acontece por quê? Porque dentro dos leucócitos nós temos grânulos. Esses grânulos, eles contêm enzimas e outras moléculas que vão agir de forma parácrina ou de forma endócrina para conseguir sinalizar para outras células do corpo e para outros órgãos do sistema, né, do organismo, o que existe um processo inflamatório, um processo infeccioso acontecendo. E aí, como cada célula tem um tipo de micro-organismo que ela vai combater ou um tipo de ação que ela tem para proteger o nosso corpo, a composição desses grânulos ela é diferente, dependendo do tipo de leucócito que a gente está falando. E aí, por isso, o citoplasma desses leucócitos aparece com colorações diferenciadas. E é isso que auxilia a gente a diferenciar o leucócito que a gente está observando na microscopia, tá? Então, esses leucócitos, eles têm esse formato redondo, tem núcleo, eles são esféricos, tem núcleo, e o núcleo deles tem formatos diferentes. Quando a gente entrar para falar de cada tipo de leucócito, eu falo do formato do núcleo. Mas eles são subdivididos em granulócitos e agranulócitos. Que nem a professora Cristiane acabou de falar ali, é um advérbio de negação, né? Então, agranulócito significa sem grânulos. E granulócitos com grânulos. Grânulos aonde? No citoplasma, né? Então, se vocês observarem as figurinhas aqui, esses são os granulócitos, que têm no seu citoplasma grânulos, e esses são os agranulócitos, porque seu citoplasma tem uma coloração uniforme. Então, os granulócitos, como que é o formato do núcleo deles? Tem formato de núcleo irregular. Então, eles são núcleos que são chamados de segmentados. Então, pode ser bilobulado, pode ter formato de bastão, diferente daquele núcleo redondo, centralizado na célula ou posicionado em alguma parte na célula, mas com formato redondo ou achatado, que a gente é acostumado de ver nas lâminas de histologia. Então, o núcleo deles é segmentado a maioria das vezes. Os granulócitos têm grânulos no citoplasma e a coloração dos grânulos presentes no citoplasma, ela varia porque a composição dos grânulos é diferente e isso faz com que os corantes que a gente utiliza para conseguir visualizar os leucócitos, quando a gente vai fazer análise de histologia, esses corantes, eles vão se ligar nos grânulos. Só que cada corante tem afinidade por um determinado tipo de pH. Então, quando a eosina, por exemplo, ela tem afinidade por pH ácido. Ao contrário, a hematoxilina, ela tem afinidade por pH ácido. Ela é aquele corante azul, que cora principalmente o núcleo. Porque no núcleo a gente tem o ácido desoxirribonucleico, DNA, é um ácido, né? Então, a acidez do núcleo, ela se cora com a hematoxilina, por isso ele fica com a coloração azulada. Então, a gente tem, por exemplo, os basófilos. Os basófilos, eles têm grânulos que se coram em uma cor mais escura e grânulos que em menor quantidade que se coram com uma coloração mais clarinha.
O escuro é uma pigmentação forte com hematoxilina, e os grânulos mais claros são corados pela eosina. Eosina que tem essa cor mais rosa, púrpura, enquanto a hematoxilina é azulada, roxa, escura, assim. Então, o basófilo recebe esse nome porque ele tem os seus grânulos com um pH mais básico, por isso eles ficam escurecidos. A gente tem os eosinófilos, que tem esses grânulos rosa no citoplasma, rosa, avermelhado, que são corados fortemente pela eosina. E aqui no neutrófilo, a gente tem, que é essa última célula aqui, a gente tem os grânulos corados em azul, azul clarinho. Por que isso acontece? Porque os grânulos, eles são mais ácidos, então eles acabam se corando com a hematoxilina, tá? Então, essa coloração diferencial dos grânulos do citoplasma estão relacionados com a afinidade tintorial, a afinidade que o grânulo tem pelo corante que se está utilizando. Então, a gente pode corar a nossa lâmina, normalmente a gente cora com o que é chamado de panótico rápido, que dá a mesma distribuição de coloração do que a hematoxilina e eosina, que é um outro tipo de corante, que pode ser utilizado também. Se a gente pega uma lâmina de sangue, faz o esfregaço e observa no microscópio, os leucócitos não vão aparecer, porque eles são transparentes, eles são brancos, eles não têm corante, cor natural deles. Então, a gente precisa fazer a coloração com panótico rápido, com hematoxilina guiosina, com guinça, para a gente poder observar os grânulos e o núcleo dos leucócitos. Então, a gente tem os granulócitos e a gente tem os agranulócitos. Agranulócitos são aqueles que não têm grânulos no citoplasma. Quais são as características morfológicas? Então, eles têm o núcleo redondo. Quando a gente fala de linfócitos, a gente tem um núcleo bem redondinho. E a gente tem o monócito, que ele tem o citoplasma também segmentado, tá? Mas é uma segmentação diferente da que a gente encontra em eosinófilos e em neutrófilos, principalmente. Os linfócitos, eles são células menores do que os demais leucócitos. E uma característica do linfócito é que o núcleo dele ocupa quase toda a célula. Essa célula ela tem uma atividade de transcrição e tradução muito intensa, porque são essas células que permitem a gente reconhecer antígenos, reagir imunologicamente contra esses antígenos que são encontrados no nosso corpo. São os linfócitos que produzem anticorpos, então a gente tem os linfócitos B que vão produzir anticorpos, e isso são proteínas. Então a atividade de transcrição e tradução que ocorre dentro dessa célula é intensa. Por isso o núcleo tão grande e um citoplasma ali que é menos evidente, tá? Então essa é a característica morfológica dos linfócitos. Eles são menores do que os outros leucócitos, o núcleo é redondo e o citoplasma é escasso em torno do núcleo. E o monócito? Então, o monócito ele tem um núcleo segmentado, semelhante a um tipo de neutrófilo. A gente tem os neutrófilos segmentados e a gente tem os neutrófilos chamados de bastonetes. Neutrófilo segmentado e bastonete. O bastonete é uma versão imatura de neutrófilos. Os neutrófilos bastonetes aparecem muito na circulação sanguínea quando a gente tem a utilização exagerada de neutrófilos segmentados. Ou quando a gente tem uma infecção acontecendo no corpo, esses neutrófilos segmentados, eles acabam migrando para os tecidos para poder fazer controlar a infecção, a inflamação. E aí a gente encontra na circulação neutrófilos bastonetes. E o núcleo dos neutrófilos bastonetes é muitas vezes parecido com o dos monócitos. Só que qual que é a diferença entre monócito e neutrófilo bastonete? Primeiro que monócitos aparecem em menor concentração no sangue, então eles são bastante raros. Segundo, o monócito ele tem tamanho maior, a célula... A célula é maior
do que o neutrófilo bastonete, tá? O formato do núcleo é relativamente semelhante. Outra diferença, a coloração do citoplasma. Então, o neutrófilo bastonete, ele já apresenta os grânulos no citoplasma, enquanto que o monócito não vai apresentar grânulos. Então, aqui tem algumas figurinhas mostrando essas células para a gente. Os granulócitos, eles também podem ser chamados de polimorfonucleares. Poli, vários, morfo, morfologia, nuclear, do núcleo. Por quê? Porque eles têm o núcleo com formatos diferenciados. Então, por isso eles recebem esse nome também, tá? Polimorfonuclear. E além disso, poli, porque eles são em número maior do que um, né? São vários núcleos. É um núcleo só que ele é segmentado. Então, dá a impressão de que tem vários núcleos. Então, a gente tem aqui, esse daqui é um neutrófilo, essa primeira célula. Esse daqui é um eosinófilo, vejam que o citoplasma bem rosinha. E esse aqui é um basófilo. Observem esses grânulos vermelhos, pretinhos, no citoplasma da célula. Aqui embaixo a gente tem os mononucleares, que também são chamados de agranulócitos. Então, a gente tem aqui um linfócito e aqui um monócito. Observem que esse núcleo dele está bem igualzinho ao da figura, né, do slide anterior aqui, ó. Bem parecido com esse daqui, tá? Então, essas são os leucócitos, essa é a morfologia deles. Quando a gente voltar para a sala de aula, daí a gente vai fazer coloração da lâmina, a gente vai buscar essas células, a gente vai fazer quantificação dessas células, para vocês aprenderem como quantificar essas células, tanto hemácias quanto leucócitos, mesmo sem um aparelho. Então, você não tem um equipamento, você está a campo, você não tem equipamento para você fazer a quantificação dessas células. Tem meios manuais de fazer essa contagem das células. Então, a gente vai aprender como fazer isso. Aqui eu trouxe uma tabela que informa para a gente a composição desses grânulos que estão dentro dos leucócitos, granulócitos. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, não precisa decorar isso aqui, é só para vocês conhecerem, tá? Então, os neutrófilos. Os neutrófilos têm fosfatase alcalina, colagenase, lactoferrina, lisozima, proteínas antibacterianas, não enzimáticas e lipocalina, tá? São enzimas que têm na sua finalidade final fazer a degradação de bactérias, fazer a degradação do colágeno da matriz extracelular para que um mecanismo de defesa ou para que se crie um ambiente de defesa daquela região que está sendo infectada. Eosinófilos, o que eles têm? Proteína catiônica eosinofílica, peroxidase eosinofílica, proteína básica principal e neurotoxina derivada de eosinófilos. Então, os eosinófilos, eles têm a função aí principal deles é participar de reações alérgicas e de participar de combate a ectoparasitas, principalmente parasitas intestinais. Então, eles têm essa neurotoxina aí, por exemplo, que é uma toxina que é liberada sobre os eumintos, por exemplo, intestinais, e isso causa a paralisia do sistema neurológico do parasita e o parasita é eliminado do corpo, tá? Então, uma das funções do eosinófilo é isso, além da função de participar de reações alérgicas, a gente já vai ver. O basófilo. Basófilo tem histamina, peroxidase, proteína básica principal, sulfato de condroitina, carboxipeptidase, beta-glicuronidase, basogranulina e proteína de Charcot-Ledan, tá? Os basófilos, eles participam também da reação alérgica, então eles têm a histamina, por exemplo, que é um forte indutor de vasodilatação e um fator quimiotático ou quimiotáxico, que tem a função de fazer a atração de células do sistema imunológico para a região que está sendo infectada ou onde a inflamação está acontecendo, tá? Então, olhando assim
né, os grânulos que existem dentro, a composição dos grânulos que existem dentro dessas células, a gente já começa a ter aí ideia das funções que esses leucócitos executam no corpo. Aí, né, partindo para os exames clínicos, né? Como que se chama o aumento do número de todos os leucócitos, né? Então, quando você vê assim, número geral de leucócitos estiver aumentado, a gente chama de leucocitose. E se estiver reduzido, a gente chama de leucopenia. Mas a maioria das vezes, a gente até pode ver, né, falar assim, tá com leucocitose ou tá com leucopenia, mas a gente acaba falando especificamente da série celular que está aumentada ou reduzida. Então, a gente vai se referir ao aumento de neutrófilos, ao aumento de linfócitos ou de basófilos, assim sucessivamente, tá? Mas usa-se esses termos, leucocitose ou leucopenia. A origem dessas células. Então, como vocês sabem, essas células são originadas da medula óssea, da mesma forma que os eritrócitos, né? Então, tem aqui série eritrocítica, ou eritrocitária. Então, a célula tronco da medula óssea, ela vai se diferenciar em células da linhagem eritrocitária, ou vai se diferenciar em células da linhagem leucocitária, ou vai se diferenciar em células da série trombocítica, né? Que é para a formação das plaquetas. E aí essas células passam por esse processo de diferenciação, mieloblasto, progranulócito, mielócito, metamielócito, e aí a gente tem a formação de todos os tipos de leucócitos, tá? Aqui, gente, a única célula que a gente tem sendo liberada de forma imatura na circulação sanguínea e que morfologicamente permite a gente ver que essa célula é imatura são os neutrófilos, porque aparecem neutrófilos bastonetes, que são imaturos. As outras células, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, morfologicamente a gente não consegue distinguir se é imatura ou se ela já é uma célula antiga e madura. Diferente também do que acontece lá com as hemácias. Então, as hemácias a gente consegue, avaliando o formato dela, a concentração de hemoglobina, a presença de reticulócitos, né, que contém resquícios de ribossomos e resquícios nucleares, a gente observa a célula e a gente entende que aquela célula é uma célula imatura. Agora, aqui, dos leucócitos, só o neutrófilo permite a gente, olhando a célula, falar, não, esse aqui é imaturo. E quando você vê uma célula imatura na circulação, você já sabe que se tem célula imatura, é porque as células mais velhas estão sendo consumidas por algum motivo, né? E aí a gente entende que o animal está passando por uma doença que está consumindo neutrófilos. Agora, que doença é, a gente vai ter que investigar, aprofundar para identificar o que está acontecendo. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Estão me ouvindo, né? Diga. Uma dúvida. A questão dos basófilos. A questão, você falou que ele é bom para a questão da formação. Tem algo a mais que possa diferenciar ele? Que possa o quê? Diferenciar ele dos eosinófilos e neutrófilos. O basófilo é a coloração dos grânulos do citoplasma e o formato do núcleo, Lucas. Porque se você observar, porque se você observar aqui, ó, a gente tem o neutrófilo, ele tem esse núcleo segmentado, tá vendo? A gente sempre vai encontrar ele assim, a não ser que a gente esteja falando de um bastonete. Daí o bastonete, ele tem um núcleo parecido com esse daqui. Mas os neutrófilos têm esse núcleo segmentado. O eosinófilo, o que diferencia muito ele é essa coloração do citoplasma. Então, quando a gente encontra o eosinófilo na lâmina corada, é bem característico, a gente consegue diferenciá-lo bem. Eles aparecem em menor concentração, mas quando a gente encontra, a gente fala, entendi, isso é um eosinófilo.
E o basófilo a gente encontra em menor concentração ainda, então é mais difícil de encontrar. Mas encontrando, a gente também verifica no citoplasma dele esses grânulos escuros, que é característico dele, tá? O monócito, que é esse aqui de baixo, ele é uma célula maior do que as outras. Então, a gente consegue diferenciá-lo assim, além desse formato do núcleo aqui. E ele não tem, o citoplasma dele é mais límpido, né? Mais homogêneo, diferente dos granulócitos. Tranquilo? Valeu, professora. Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Então, gente, os leucócitos, vocês devem ter estudado isso com mais profundidade lá em imuno, mas os leucócitos, eles são produzidos na medula óssea, alguns deles já saem da medula óssea prontos para o combate, eles amadurecem ali dentro e já saem prontos para o combate, mas alguns outros, como os linfócitos, eles precisam passar por processos de amadurecimento em órgãos secundários do sistema imunológico, que são os órgãos linfóides secundários, baço, timo, os linfonodos, tá? Então, essas células são produzidas na medula óssea, entram na circulação sanguínea, se distribuem pelo corpo, chegam até esses órgãos linfóides secundários, baço, timo, linfonodos, e lá eles se instalam. E ali eles ficam aguardando, por exemplo, a apresentação de antígenos, o contato com outras células mais antigas da circulação sanguínea, que vão modificar a estrutura da célula. Que modificações são essas? São modificações na membrana, nas proteínas da membrana plasmática dessas células, que vai permitir que essa célula reconheça com maior facilidade, enfim, os antígenos com os quais o nosso corpo já entrou em contato, ou o corpo dos animais já entrou em contato, tá? Então, é como se fosse uma transferência de conhecimento, né? Então, eu já conheço, vem lá, isso acontece com os linfócitos. Os linfócitos ficam no baço, e quando passa ali um linfócito mais antigo, ou quando surge um agente patogênico no corpo, esses linfócitos, eles entram em contato com esses antígenos, muitas vezes apresentados pelos macrófagos, né, que são os monócitos. Então, os macrófagos apresentam o antígeno para o linfócito vai lá, ativa-se, produz anticorpos ou produz proteínas de reconhecimento para esse tipo de antígeno, e alguns linfócitos já vão combater a infecção, a inflamação, seja lá o que estiver acontecendo, remover esse corpo estranho do organismo do animal, enquanto outros caem na circulação sanguínea e vão até o baço, ou timo e linfonodos. E nesses órgãos ele vai apresentar esse antígeno para outros linfócitos. E esses linfócitos se tornam ativos para poder combater esse agente infeccioso também, tá? Então, a gente tem muitos leucócitos que ficam estocados, né, armazenados dentro dos órgãos linfóides secundários. E aí, se eles ficam armazenados lá, e a gente está falando do baço, e na aula passada a gente já falou de esplenocontração, o que a esplenocontração causava sobre a concentração de hemácias na circulação sanguínea? Oi? Lembram? Aumento, prof. Isso, exatamente. Ah, tá. Então, é isso mesmo. Então, a esplenocontração, ela causa aumento do número de hemácias na circulação. A mesmíssima coisa vai acontecer aqui com a fase leucocitária. Então, quando a gente tem esplenocontração, e o que leva à esplenocontração são os mesmos motivos lá de que a gente viu quando a gente estava estudando hemácias, ocorreu esplenocontração, vai ter aumento de hemácias e vai ter aumento de leucócitos também, tá? Mas a gente já vai ver isso aí um pouquinho mais de detalhe. Então, vamos começar agora a falar de cada tipo de leucócito e quais são as suas funções, tá? Então, nessa imagem aqui,
É uma imagem de esfregaço sanguíneo, são células, é uma lâmina corada, por isso a gente consegue ver especificamente o núcleo dessas células e o seu citoplasma. Então, observem aqui. O que é isso daqui, ó, que não está marcado? Plaqueta? Que é igual isso daqui. Isso, exatamente. Isso daqui são as plaquetas, tá? As plaquetas são fragmentos de uma célula megacariócito que fica lá na medula óssea. A gente vai ver como elas são produzidas também. E aqui a gente tem um linfócito, né? A setinha está mostrando, olhem esse linfócito, né? Núcleo bastante grande, volumoso, ocupando quase toda a célula. E aqui, gente, ó, isso são neutrófilos. Neutrófilo, neutrófilo e neutrófilo. Observem o número, é um núcleo só, mas segmentado. Observem o número de segmentações que existe no núcleo desses neutrófilos. O número de segmentações está relacionado com a idade do neutrófilo. Então, o neutrófilo jovem, ele tem de 1 a 2 duas segmentações. Esses são os bastonetes. O neutrófilo com 3, e aqui parece um com 5, quase, né? Tem 1, 2, 3, sei lá, tá mais escuro aqui. São neutrófilos mais antigos, tá? Então, o número de segmentações do núcleo do neutrófilo está relacionado com a idade deles, mas não assim, de uma forma geral, e não que isso seja levado em consideração quando uma lâmina está sendo analisada. O que é considerado na lâmina é o número de bastonetes e o número de neutrófilos ativados. Só isso. Então, os neutrófilos, eles são produzidos a partir de uma célula-tronco, um mieloblasto, que vai se diferenciando até ele se transformar em neutrófilos. Então, a gente tem na circulação sanguínea os neutrófilos bastonete e os neutrófilos segmentados. Os bastonetes são jovens e os segmentados são células mais antigas. Os neutrófilos são os leucócitos mais abundantes. Então, a gente encontra em grande número com muita facilidade no esfregaço de lâmina. Característica desses neutrófilos. O tempo de vida deles na circulação sanguínea, que eu coloquei aqui, ó, curta, meia vida. Meia vida é a gente pega o tempo total de vida de um neutrófilo e divide pelo meio. Isso é chamado de meia vida. Meia vida está relacionada ao tempo total de vida dessa célula na circulação. Mas o que acontece? Os neutrófilos, eles têm curta meia vida, tá? Por quê? Porque eles não ficam no sistema circulatório. O neutrófilo, ele é produzido, ele cai no sistema circulatório, algumas vezes ele fica no baço para amadurecer, mas de forma muito rápida, ele sai desses órgãos e a função do neutrófilo, ela é executada nos tecidos. Então, o neutrófilo, ele migra do sangue para os tecidos, e é nos tecidos que ele vai desenvolver a sua função imunológica, tá? Então, por isso a gente por isso ele tem curta meia-vida na circulação, porque ele é produzido e rapidamente ele vai sair da circulação e vai combater algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação que está acontecendo no corpo. Então, e nos tecidos, quanto tempo vive um neutrófilo? De 1 a 4 dias. A gente encontra muito neutrófilo nesses órgãos: sistema respiratório, digestório e urogenital. O que a gente tem de semelhança entre esses 3 sistemas? Que faz com que eles... Comunicação com o meio externo. Exatamente, comunicação com o meio externo. Então, no sistema respiratório, tem uma ampla área de contato com o ambiente externo. Digestório, mesmíssima coisa. E o digestório, a gente ainda tem uma microbiota natural que faz parte dos intestinos, por exemplo. Então, isso faz com que os neutrófilos tenham alta atividade nesses órgãos que compõem esses sistemas. E o urogenital, claro, né? Comunicação com o meio externo. Isso faz com que esses órgãos estejam constantemente entrando em contato com bactérias, com vírus, com partículas suspensas no ar. E aí essas partículas, elas causam reação inflamatória na gente. Então, constantemente a gente tem pequenas reações
focos de reações inflamatórias, de reações infecciosas acontecendo no corpo. Só que elas não são de grande intensidade, né? É uma bactéria que está tentando atravessar ali a membrana intestinal e entrar no corpo. Mas ela já vai rapidamente ser identificada pelo sistema imunológico. O sistema imunológico associado ao trato gastrointestinal é enorme, é intenso, a gente está vendo lá em patologia especial. Então, essas células rapidamente já identificam essa bactéria. O neutrófilo já secreta, degranula, a gente chama. Ele faz a exocitose daqueles grânulos em cima das bactérias, e essa bactéria é rapidamente fragmentada e morta. Isso quando essas bactérias não são degradadas pelos macrófagos, né? Então, os neutrófilos, eles existem em alta concentração na circulação e nos nossos tecidos periféricos, justamente para eles combaterem essas infecções que constantemente estão acontecendo no nosso corpo, mas são de baixa intensidade, tá? Essas células, elas são desde um mieloblasto até um neutrófilo bastonete, leva em torno de 4 a 6 dias para elas serem produzidas. E existe um armazenamento na medula, tá? Então, existe lá um determinado número de neutrófilos armazenados que suprem aí o corpo durante 5 dias, tá? Por apresentarem meia-vida curta, são os primeiros a apresentar alteração quando a medula óssea está comprometida. A meia-vida deles é muito curta, então eles são rapidamente removidos do sistema circulatório, removidos do corpo, eles morrem, essas células morrem muito rapidamente, elas degranulam e já morrem. Então, como a vida deles é muito curta, acaba que quando a gente tem uma alteração, por exemplo, uma leucemia, ou a gente tem uma mudança da produção de células pela medula óssea, os neutrófilos são os primeiros que vão aparecer alterados, porque a vida deles é muito curta. Os neutrófilos, então, eles migram para os locais onde tem uma infecção acontecendo. Então, eles saem do sistema circulatório e entram nos tecidos. Como que eles sabem exatamente aonde está acontecendo essa infecção? Porque existe no corpo um fenômeno chamado de quimiotaxia. As bactérias, as próprias bactérias, elas induzem a produção ou elas produzem fatores quimiotáticos ou quimiotáxicos, que atraem células do sistema imunológico, ainda bem, né, que elas fazem isso. Então, isso foi uma adaptação dos organismos complexos que aconteceu ao longo da evolução, né? Então, as nossas células, nosso sistema imunológico aprendeu ao longo da evolução que quando existem bactérias presentes no corpo, alguns tipos de moléculas são produzidas por essas bactérias. E essas moléculas são reconhecidas pelas células do sistema imunológico. Isso faz com que essas células migrem especificamente para o local da infecção, porque ela sente essas moléculas dispersas no organismo. Conforme os neutrófilos se aproximam da região onde as bactérias estão, a concentração dessas substâncias quimiotáxicas aumenta. Então, ele vai migrando por esse gradiente de concentração de substâncias quimiotáxicas até ele conseguir alcançar o local específico da infecção. Vocês estudaram lá em imuno isso com muito mais, tem aí mais fresco na cabeça de vocês do que na minha, mas a interleucina 8, ela é uma citocina quimiotáxica, uma molécula pró-inflamatória, que é produzida pelas células endoteliais, células do nosso sistema circulatório, né, que recobrem internamente os vasos sanguíneos. Então, uma vez que a gente tem lesão de células endoteliais, de vasos sanguíneos, a gente vai ter produção de interleucinas, uma delas a 8, que é fortemente atrativa para os neutrófilos. Bom, uma vez que esses neutrófilos eles estão no tecido, qual que é a função deles? Então, a função deles é fagocitar, secretar e criar um ambiente altamente oxidativo ou oxidante para destruir os micro-organismos que estão na região. Então, eles fagocitam bactérias, fagocitam vírus, fagocitam corpos estranhos e secretam. Secretam o quê? Tudo aquilo
que está dentro do grânulo do neutrófilo, que são essas, de uma forma geral, né, umas enzimas antimicrobianas que vão neutralizar, degradar, paralisar as funções das bactérias. Professora, E esse... Oi, diga. uma coisinha rapidinho. A senhora está falando das funções dos neutrófilos, né? Não do IL-8, né? Isso, não, dos neutrófilos. Tá, beleza, obrigada. A interleucina 8 é uma molécula, não é uma célula. Interleucina 8 é uma molécula que é produzida por células endoteliais ou por outros neutrófilos, monócitos, enfim. E essa molécula, ela é quimiotáxica, tá? Beleza. Beleza? Uhum. Então tá. E daí criar esse ambiente altamente oxidativo também. O que é isso? É você gerar no local da infecção espécies reativas de oxigênio. E essas espécies reativas de oxigênio, da mesma forma que vocês viram lá em patologia geral, elas têm a característica de se ligar com moléculas intracelulares, como proteínas, lipídios, carboidratos, e as espécies reativas de oxigênio destroem essas moléculas, porque tem uma capacidade oxidativa muito alta, né? Então, se liga nessas moléculas e destrói essas moléculas. Então, os neutrófilos, eles fazem isso, né? Então, eles têm lá a enzima peroxidase nos seus grânulos, e a peroxidase gera bastante água oxigenada e libera isso para o meio extracelular, além de outros tipos de espécies reativas de oxigênio. E aí a gente vai ter a degradação dessas células bacterianas por causa desse ambiente oxidativo também. Então, os neutrófilos, eles são essenciais, é uma das nossas primeiras barreiras de defesa, é a ação dos neutrófilos. Então, eles agem contra bactérias, vírus e fungos e outros corpos estranhos que, porventura, entrem no corpo do animal. Então, por exemplo, se você tem, na gente, né, a gente vê com mais facilidade farpas, né, de madeira. Aquelas farpas é um corpo estranho que está dentro do corpo, né? Então ele vai sofrer ataque de neutrófilos, por isso fica vermelho, por isso fica inchado, por isso fica dolorido, sinais da inflamação, né? Sinais de que existe uma inflamação acontecendo na região, justamente porque os neutrófilos estão presentes ali, juntamente com outras células do sistema imunológico, que a gente vai ver. Isso é a quimiotaxia, né? Essa imagem de fundo aqui, ó, nessa imagem de fundo, maior zona, está mostrando os eventos que acontecem com o neutrófilo para ele conseguir sair do vaso sanguíneo. Então, os neutrófilos, eles têm proteínas presentes na sua membrana plasmática que vão fazer ligação com proteínas do endotélio vascular, e isso vai permitir a adesão do neutrófilo com o endotélio vascular. E aí o que acontece? Uma vez aderido, esse neutrófilo ele vai conseguir fazer uma transmigração do endotélio para o meio extracelular, para o tecido extravascular, né, como está descrito aqui na figura, tecido extravascular, e aí ele vai conseguir se espalhar pelos tecidos periféricos e combater eventualmente infecções que estejam ocorrendo. Então, observem aqui, nessa figura está escrito sítio de infecção, injúria, ou estresse celular, ou morte celular. Então, quando a gente tem infecção, lesão, estresse celular, uma célula que está funcionando além da sua capacidade, ou que está passando por hipertrofias sucessivas, ou morte celular, a gente está falando da liberação de um monte de moléculas quimiotáxicas. Essas moléculas quimiotáxicas são essas aqui, está mostrando aqui, né, vários pontinhos. Elas se espalham, então, ao longo, em torno da região que está sofrendo essa alteração, e isso é um fator atrativo para os neutrófilos. E aí o neutrófilo migra exatamente para o sítio de alteração. E aqui do lado, tem uma GIF que está mostrando justamente esse efeito de fagocitose dos neutrófilos. Então, olha a velocidade com que... Claro, isso aqui é um vídeo que está com um time-lapse, né? Então, ele está com a sua
velocidade de reprodução aumentada, mas os neutrófilos, eles são células extremamente rápidas, tá? E eles fagocitam, então, as bactérias e destroem essas bactérias, né? Então, ele faz um fagossomo, ele endocita a bactéria, forma um fagossomo, junto com, que é fundido com o seu lisossomo, e esses lisossomos, então, formam essas vesículas que vão destruir essas bactérias. O que acontece com essas bactérias que foram destruídas? Com os componentes, né, celulares. Então, a bactéria é formada por proteína, carboidrato, lipídio, da mesma forma que as nossas células, né? Então, o que acontece? Isso pode ser usado como substrato metabólico para o nosso próprio corpo. Então, esse neutrófilo, ele se alimentou, né, dessas moléculas que compõem a bactéria e ele usa para o seu próprio crescimento. Além disso, tem um mecanismo intracelular bastante complexo que acontece nos neutrófilos, que faz com que eles reconheçam partes da bactéria que são os antígenos específicos da bactéria. E aí esses antígenos, eles vão ser apresentados para linfócitos, que daí vão começar a produção de anticorpos contra esses micro-organismos, ou que vão criar algum tipo de memória celular, para que quando ele entra em contato novamente com esse micro-organismo, ele já saiba como combatê-lo. Tá? Então, esses são os neutrófilos. Alterações no número de neutrófilos, quando que a gente encontra? Então, quando a gente tem, como que se denomina? Quando a gente tem redução do número de neutrófilos, a gente tem o que se chama de neutropenia. Causas de neutropenia: septicemia, toxemia, anafilaxia e infecções virais. Aqui eu trouxe a FeLV, né? Mas infecções virais, de uma forma geral, levam à neutropenia. O que acontece nesses 3 primeiros casos aqui? Septicemia, toxemia e anafilaxia. Existe uma redução do número de neutrófilos na circulação porque esses neutrófilos migraram para os tecidos periféricos para eles conseguirem combater as infecções que estão acontecendo. Quando você tem um quadro de septicemia, você tem bactérias espalhadas por todo o corpo, né? E aí esses neutrófilos, eles migram justamente para combater essas infecções. Toxemia e anafilaxia, você tem vasodilatação sistêmica. E aí, com a vasodilatação, você tem aumento da permeabilidade do endotélio vascular, e isso facilita, então, a migração também dos neutrófilos, levando a essa neutropenia. E os vírus, normalmente, eles têm a capacidade, ou eles se multiplicam dentro dos neutrófilos, altera toda a fisiologia intracelular do neutrófilo, e aí levam à morte do neutrófilo. Quando a carga viral intracelular é bastante alta, estoura esse neutrófilo, e o neutrófilo, então, morre, né? Então, em infecções virais isso pode acontecer. Ou então, o vírus, esse aí é o vírus da leucemia felina, ele acaba tendo predileção mesmo por essas células, e aí ele leva à destruição dessas células, que são células do sistema imunológico. O vírus quer se multiplicar, quer infectar o organismo, ele desenvolve mecanismos de ataque contra esse organismo, que é justamente destruir o sistema imunológico. Então, ele acaba levando a uma redução do número de células do sistema imunológico, nesse caso, o vírus da FeLV, levando à neutropenia. Mas assim, gente, não é sempre que FeLV leva à neutropenia. Dependendo do estágio que você pega a FeLV, você pode encontrar o animal com neutrofilia, tá? Então, isso é variável, depende do estado imunológico, da idade do animal, se ele tem outras doenças associadas, tá? Então, FeLV não é patognomônico, tipo, vai sempre aparecer animal com FeLV com neutropenia. Não, pode aparecer um animal com FeLV com neutrofilia. Depende do estágio da doença, depende de como o organismo do animal está respondendo àquela infecção. Neutrofilia. Neutrofilia é um aumento no número de neutrófilos. Causas: pode ser fisiológica ou induzida por adrenalina, glicocorticoides endógenos e exógenos, infecções bacterianas e fúngicas, necrose tecidual e tumores. Tá?
Então, por que a adrenalina e os glicocorticoides levam à neutrofilia? Essas moléculas, elas reduzem a agregação dos neutrófilos com o endotélio vascular. E aí, se reduz a agregação dele, a gente não vai ter migração deles para o tecido periférico. Então, aumenta a quantidade de neutrófilos no sistema circulatório. Observem aqui, infecção bacteriana, inicialmente, vai induzir a neutrofilia. Mas se essa infecção bacteriana ela se prolonga e a gente chega num quadro de septicemia, aí a gente vai ter neutropenia, tá? Então, as infecções bacterianas localizadas levam ao aumento do número de neutrófilos. Por isso que é bem clássico a gente encontrar animal que tem pneumonia, animal que tem piometra, infecção de pele, reação alérgica. A gente vai encontrar neutrofilia, normalmente, nesses animais. Posteriormente, se essa infecção se espalha pelo organismo todo, a gente chega no quadro de septicemia, aí a gente tem a redução do número de neutrófilos, porque aí a medula óssea não está dando conta de produzir neutrófilos em tamanha quantidade quanto está sendo necessário para combater a infecção generalizada. Os neutrófilos, eles participam também dos processos de necrose tecidual, então eles vão até as regiões onde está acontecendo necrose, porque normalmente essas regiões também são altamente infectadas, então eles acabam degranulando ali também e morrendo e formando o que a gente conhece como pus, né? Então o pus, ele é uma mistura de células mortas, bacterianas, leucócitos, e tem um monte de moléculas pró-inflamatórias ali também, justamente devido à ação das células do sistema imunológico, tá? Então, essa necrose tecidual, seja lá de qual tipo for, a gente também encontra neutrófilos dentro da necrose, da região necrosada. Tumores podem levar também a neutrofilia, dependendo do tipo de tumor. Tumor pode levar a neutropenia também. Então, depende do tipo de tumor e câncer que a gente está falando. Tudo bem com os neutrófilos? De importante, então, saber que eles migram, saber que eles são em maior quantidade no sistema circulatório e que a principal ação deles é contra bactérias. Eosinófilos, então. Então, da mesma forma, os eosinófilos são formados a partir de células tronco lá na medula óssea, derivados de mieloblastos, que vão formar, então, eosinófilos. Nunca parei para quantificar eosinófilo bastonete, tá? Mas eosinófilos maduros, sim. Então, é possível encontrar, então, eosinófilos bastonetes na circulação, mas a gente acaba classificando eles como eosinófilos de uma forma geral. Os eosinófilos, eles também migram para os tecidos atraídos por fatores quimiotáxicos. A principal interleucina, molécula, que atrai eosinófilo é a interleucina 5. O período de produção lá na medula óssea e liberação de eosinófilos na circulação é muito semelhante ao dos neutrófilos, 2 a 6 dias. Só que os eosinófilos, eles aparecem em menor concentração, muito menor concentração, do que os neutrófilos. Por isso que alterações da medula óssea levam a uma alteração inicial mais facilmente observada em neutrófilos, porque a concentração deles no sistema circulatório é maior. Funções do eosinófilo, principalmente, gente, aqui, ó, parasiticida e regulação de respostas alérgicas e inflamatórias, como, por exemplo, asma. Essas são as principais infecções ou alterações do corpo, doenças, que levam à alteração do número de eosinófilos, tá? Parasitas e resposta inflamatória. Então, ó, os eosinófilos, eles aparecem em maior quantidade no sistema circulatório, no sangue, quando a gente tem uma reação alérgica acontecendo no corpo do animal. Então, o que acontece?
asma, né? A gente está em um período que, entrando, também tem mudança climática e tudo, mas a gente tem um pouco de pólen suspenso no ar. O que que acontece? Esse pólen, ele entra no sistema respiratório. Lá no sistema respiratório, a gente tem mastócitos que produzem imunoglobulinas contra esses antígenos ou substâncias alergênicas. Essas imunoglobulinas vão ativar o contato das imunoglobulinas com o antígeno, induzem os mastócitos a liberarem, a degranularem histamina. E aí a histamina, ela tem um efeito quimiotático forte também sobre os eosinófilos. Então, os eosinófilos acabam indo para essa região que está contaminada com as substâncias alergênicas e degranulando nessa região. E aí é a degranulação de eosinófilos, de mastócitos no foco inflamatório que levam a alterações da permeabilidade vascular, da circulação sanguínea local, que causam os sinais cardinais da inflamação. O edema, rubor, e o calor e a dor, tá? Então, quando a gente tem felino, né, é muito comum ter asma. É isso que está acontecendo no pulmão do felino. E aí, se isso acontece com uma intensidade muito alta, a gente vai ter que entrar com medicamentos para reduzir o processo alérgico que está acometendo o animal. E aí a gente entra, né? Qual que a gente usa como antialérgico? Antihistamínicos são os mais clássicos, né? Então, por que a gente usa antihistamínico? Porque a histamina é a principal molécula do sistema que ativa em respostas inflamatórias, como, por exemplo, respostas alérgicas. Daí a alteração no número de eosinófilos, a gente tem o que se fala de eosinopenia, que é a redução do número de eosinófilos. Causas, então, secreção de cortisol, administração de corticoides, e os animais estressados, né, pode causar redução do número de eosinófilos. E a gente tem eosinofilia, que é o aumento do número de eosinófilos, que é o que a gente encontra mais comumente. E aí, quais as causas de eosinofilia? Alergias, parasitas são as principais. E aí a gente tem granulomas inflamatórios, né? E as leucemias eosinofílicas, que acometem bastante felinos, por exemplo. E neoplasias, mastocitomas que são nódulos que aparecem no corpo do animal. E se você faz uma punção e uma avaliação do tipo celular que tem dentro desses nódulos, você acaba encontrando um monte de célula do sistema imunológico. Então, esses são os mastocitomas. Granulomas inflamatórios. Granuloma são aquelas também nódulos que se formam no corpo do animal e que tem por função isolar o agente patogênico que está naquela região. Então, fungo, corpo estranho, uma bactéria que é mais difícil de ser eliminada, como, por exemplo, quando a gente está falando de tuberculose. Então, a tuberculose inicia-se com a formação de um granuloma, no pulmão. Só que essas bactérias, elas têm uma capacidade tão grande de atrair células do sistema imunológico que elas acabam por causar aqueles granulomas enormes, característicos da tuberculose, que a gente encontra lá no pulmão dos animais afetados. E aí essas bactérias causando septicemia, as bactérias da tuberculose causando septicemia, elas podem se instalar em outros órgãos também. Então, a gente acaba encontrando esses granulomas decorrentes de tuberculose em musculatura, por exemplo, tá? E isso compromete, descarta completamente a carcaça do animal acometido, tá? Mas lá na clínica, então, a gente tem que cuidar, né, com essas neoplasias e com a formação desses granulomas inflamatórios. Mas se a gente está com um animal jovem, vacinado, bem cuidado, que se ele tiver com parasita, com o tratamento antiparasitário em dia, e isso não quer dizer administração a cada 3 meses, tá? Sou completamente contra isso, mas você pode fazer a investigação de parasita se você encontra esse animal com eosinofilia. Então, faz lá os exames de fezes que vocês estão aí já acostumados a fazer, ou você desconfia principalmente de alergia. Então, esse animal pode estar passando por um processo alérgico muito intenso.
animais com doença de pele. Os animais têm cada vez mais apresentado alterações de trato gastrointestinal decorrente de alergia, de aditivos que são colocados na ração. Então, de acordo com o tipo de ração que esse animal está se alimentando, pode levar a um quadro de eosinofilia também. Tudo bem, gente? Sim. Obrigada por responder. Aí a gente vai para os basófilos, né? Então, ó, basófilo, ele tem uma célula grandona também e que tem, então, o seu núcleo corado de grânulos escuros, né? Mais escuros. Também derivado de mieloblastos, né? Só que ele vai se diferenciando para adicionar no seu citoplasma esses grânulos mais escuros. A gente não classifica como basófilo bastonete, mas sim a gente quantifica lá basófilos presentes no sistema circulatório. Se eosinófilos já aparecem em baixa concentração, mastócitos aparecem, basófilos, perdão, aparecem em menor concentração ainda. Então é mais difícil da gente encontrar basófilo. Encontra um ou outro, mas é mais difícil. Funções similares a dos mastócitos. A gente já vai ver quais são as funções dos mastócitos. Maturação dos basófilos acontece na medula óssea e ocorre entre 2 a 5 dias. Circulam poucas horas pelo sangue periférico, então a gente não encontra com muita facilidade basófilos também porque eles migram para os tecidos periféricos. E nos tecidos eles ficam por várias semanas, tá? Então ele é produzido, cai no sistema circulatório, migra para o tecido periférico e lá ele fica durante um tempo. Então, quando a gente vai fazer análise de basófilos em sangue de cão e de gato, a gente vai ter uma dificuldade para encontrar. Quais são as funções dos basófilos? Então, eles contêm grânulos ricos em heparina e histamina. Então, histamina causa a reação inflamatória decorrente de processos alérgicos, por exemplo. A heparina é um anticoagulante que tem como função facilitar a migração de outras células do sistema imunológico para a região que está sendo acometida. E sintetizam muitas citocinas, que vão ali iniciar e vão modular a resposta inflamatória que está acometendo o animal. Funções específicas dessas citocinas vocês viram lá em imuno, tá? Então, não vou entrar, me ater nesse detalhe aqui, porque não é o foco aqui nesse momento. Basopenia é a redução do número de basófilos e basofilia é o aumento do número de basófilos. Mas assim, a gente não ouve falar com muita frequência nessas alterações, tá? Mas, então, aqui até coloca, o livro traz, né? Sem importância laboratorial, a basopenia. E a basofilia a gente vai poder encontrar em respostas alérgicas e em infecções parasitárias. E aí a gente tem os monócitos, né? Então, observem aqui essa célula. Não dá para ver muito bem, mas ela tem um núcleo bastante grande e o citoplasma muito escasso. Então, esse aqui é um linfócito. Essa célula aqui, o que que é, será? Essa aqui de cima. Um linfócito. Exatamente, é um linfócito também, tá? Pode ver que tem um núcleo grandão e o citoplasma dele aqui, bem clarinho, sem grânulos e bem escasso, né? E esse aqui, então, é um monócito. Monócitos também são originados na medula óssea, a gente sabe disso. São liberados na circulação periférica como células imaturas. Então, o monócito que a gente encontra na circulação é uma célula imatura. Os monócitos, eles migram também para os tecidos periféricos. E lá no tecido periférico, eles se transformam na célula ativa, que são os macrófagos. Aí, dependendo do tipo de órgão que a gente está avaliando, o macrófago recebe um nome específico. Então, ele pode ser chamado, por exemplo, de célula de Kupfer, no fígado. E tem outros nomes em outros órgãos que eu não vou lembrar agora, mas eu sei que no pulmão tem outro nome, no rim tem outro nome, e assim vai. Tá? No intestino tem outro nome. Então, dependendo do órgão que a gente está avaliando, os macrófagos recebem um nome específico.
mas a função do macrófago é a mesma em todos esses tecidos. A gente pode encontrar macrófagos nos tecidos periféricos que se fundem, eles fazem uma fusão para formar uma célula maior. Então, a gente encontra essas células gigantes multinucleadas em regiões inflamadas ou infeccionadas, que é justamente a fusão de vários macrófagos para formar uma célula mais imunocompetente, que tem uma atividade de combate a esses agentes agressores mais intensa, tá? Então, a gente encontra essas células bastante volumosas e multinucleadas, comum de encontrar no pulmão e no intestino. Qual que é a função dos monócitos? Então, eles são aí a segunda linha de defesa do organismo. Eles fagocitam e apresentam antígenos, tá? Então, o macrófago é essa célula maravilhosa, eu adoro eles, que eles fagocitam junto com os neutrófilos, esses corpos estranhos presentes no organismo, mas eles também têm a função de apresentar antígeno. Então, tem aqueles complexos de imunocompatibilidade, complexos MHC, que o macrófago tem na sua membrana plasmática, e nesses complexos MHC, ele adiciona ali antígenos do micro-organismo que ele está combatendo. Então, ele está lá combatendo uma célula, uma bactéria, ele pega um fragmento dessa bactéria, que ele selecionou como sendo um antígeno específico daquela bactéria, ele coloca esse antígeno no complexo MHC, e aí quando esse macrófago entra em contato com o linfócito, ele apresenta isso para o linfócito. E aí o linfócito se torna um linfócito ativado, linfócito B ativado, que vai começar a produção, se transforma em um plasmócito, e aí inicia a produção de anticorpos contra aquele antígeno. Eu acho sensacional a capacidade, a função, né, o funcionamento dessas células. Acho muito interessante. Lembro que eu ficava babando nas aulas de imuno, justamente porque essas interações moleculares são incríveis, né? Se a gente for pensar como isso evoluiu dentro das espécies, né? Como é tão intrincada essa rede de comunicação, como que as células conseguem selecionar antígenos de determinados micro-organismos e apresentar esse antígeno para uma outra célula que vai produzir um anticorpo que vai neutralizar a ação desses micro-organismos no corpo, né? Então, eu acho, assim, fantástico como funciona o sistema imunológico. Não é fácil? Diga. Oi, professora. Ele espera degradar essa bactéria para pegar uma parte dela? É interessante isso, né? Porque assim, eu não sabia desse sistema. Eu achei que só, sei lá, minha cabeça era só encostar na bactéria e ele encostando em outra célula já passava esse reconhecimento, né? Eu não sabia que ele tinha que pegar uma parte da bactéria e levar. É bem interessante. Sim. É bem interessante, sim. Ele endocita, né? Então ele coloca a bactéria para dentro dele, ele destrói essa bactéria e ele seleciona uma parte, uma proteína, um carboidrato dessa bactéria que é específico dela. E aí ele vai colocar esse antígeno, pode ser qualquer tipo de molécula. Normalmente é proteína ou carboidrato. Ele vai colocar essa molécula no seu complexo, na sua proteína da membrana, no MHC, complexo MHC. E aí, esse antígeno, uma vez que o macrófago está vivendo a vida dele, chegou ali um linfócito, o linfócito entra em contato com esse antígeno, ele vai se tornar ativado e se transforma num plasmócito. E aí, o plasmócito vai produzir anticorpo contra aquele antígeno. E aí, quando um outro micro-organismo igual àquele entra no corpo, tem aquele antígeno, esses anticorpos já vão lá e, pum, ligam nesse micro-organismo e neutraliza a ação do micro-organismo. E aí, outras células do sistema imunológico, como o neutrófilo ou os macrófagos, quando o anticorpo está ligado nos micro-organismos, fica muito mais fácil para o sistema imunológico reconhecer que aquilo tem que ser destruído. Então, ele vai lá com uma rapidez muito maior, com uma afinidade muito maior por esse micro-organismo, ele entra em contato com aquilo, neutrófilos e macrófagos, e já destroem aquilo ali. Ou, se a gente está falando de vírus, a gente tem os linfócitos ainda não falamos,
mas a gente tem os linfócitos T natural killer, matadores naturais, né? Eu brinco até que eu tenho a sensação de que esses linfócitos T natural killer, como são chamados em inglês, eles têm como se fossem metralhadoras, assim, sabe? No corpo deles. Porque o que eles fazem? Uma vez que eles encontram um vírus neutralizado com o anticorpo, ele degranula os seus grânulos sobre aquele complexo vírus com anticorpo, e aquilo ali se desmancha no meio extracelular. É muito interessante a forma como o sistema imunológico funciona, tá? Então é isso. Eu acho que eu tenho uma figura aqui dos complexos MHC, só para ilustrar, né? Para vocês verem como isso funciona, tá? Então, os monócitos são monócitos no sangue, macrófagos no tecido periférico, migram para o tecido periférico. Eles têm nomenclatura. Quando eles migram para o tecido periférico, são chamados de macrófagos, de uma forma geral, mas eles têm nomenclatura específica de acordo com o órgão aonde eles são encontrados. Fazem fagocitose e apresentação de antígeno, regulam, auxiliam a regular, né, tanto a estimular quanto reduzir a resposta inflamatória. E eles também têm efeito citotóxico, então eles podem destruir células tumorais e eritrócitos velhos. Então, no baço, no fígado, a gente tem macrófagos que entram em contato com esses eritrócitos, com essas hemácias velhas e destroem, por fagocitose, essas células. Então, isso aqui é só uma figura para ilustrar, porque eu gosto mesmo, tá? Então, ó, isso aqui seria um monócito ou uma célula apresentadora de antígeno. Essa célula, então, ela tem antígenos de micro-organismos que ela fagocitou, e partes desses antígenos ficam expostos no complexo MHC dos macrófagos. E aí, quando esse macrófago entra em contato com uma célula T, essa célula T vai se transformar em célula ativada. Pode se transformar numa célula T CD4 ou numa célula T CD8. A T CD4, ela já degranula e já começa a matar esses micro-organismos que ela está encontrando por perto. E a T CD8, ela fica como uma célula de memória, também auxilia no combate a esses antígenos, mas ela também fica como uma célula de memória no corpo do animal, tá? Então, é esse tipo de interação aí que acontece entre macrófagos e células T que se tornam ativas após o reconhecimento do antígeno. A gente tem alteração também no número de monócitos, que pode ser chamada monocitopenia, quando existe uma redução, e monocitose, quando existe aumento do número de monócitos na circulação. Monocitopenia não é tão clinicamente importante. Monocitose pode aparecer em inflamação, quando existe um aumento da necessidade de fagocitose no corpo, uma infecção muito intensa, ou também em necrose, quando está passando por processo de necrose tecidual, né? Os macrófagos são essas células que eliminam do nosso corpo células desnecessárias. Então, por isso eles participam também do processo de necrose tecidual, porque na necrose a gente tem um monte de célula morrendo, um monte de citoplasma celular, organelas citoplasmáticas espalhadas no meio extracelular. O macrófago vai lá e degrada todas essas moléculas que estão livres no meio extracelular. E aí isso é utilizado como fonte energética pelo próprio macrófago, ou ele libera para outras células utilizarem essas moléculas que são nutrientes. E aí a gente chega nos linfócitos, né? Então, a característica morfológica deles vocês já conseguem reconhecer. Então, ó, os linfócitos, eles vêm de uma linhagem que é diferente da linhagem mieloblástica. Então, a gente tem célula linfóide indiferenciada que vai formar os linfócitos, tá? Então, ele vem de uma linhagem um pouco diferente, mas que tem origem na célula tronco da medula óssea. O linfócito, ele pode se diferenciar em linfócito B e linfócito T. Linfócito B, quando ativado, se transforma no plasmócito. Plasmócito é a célula que produz anticorpo.
para a proteção do nosso corpo. Então, as vacinas. A vacina é a inoculação, a administração de antígenos no corpo dos animais. Esses antígenos, eles podem ser fagocitados por macrófagos, e que vai apresentar esses antígenos para o linfócito B, e uma vez que apresentou para o linfócito B, ele começa a produzir anticorpos contra esse antígeno. Ele se transforma de linfócito B em plasmócito e começa a produzir os anticorpos. Então, quando a gente fala desses anticorpos, anticorpo contra coronavírus, né? Anticorpo contra raiva, contra, que mais? Sinomose e etc. A gente está falando de anticorpos produzidos pelas células B, pelos linfócitos, linfócitos B, transformados em plasmócitos, que produzem os anticorpos. Só que os linfócitos, eles são umas células que duram muito tempo no corpo. Então, sobrevivem, observem aqui, sobrevivem de meses a anos. São as células que são leucócitos que têm maior durabilidade no sangue. Então, eles podem fazer, os linfócitos, eles migram para o tecido periférico e eles retornam para o sistema circulatório. As outras células que a gente vinha falando, como neutrófilos, monócitos, basófilos, etc., essas células, elas morrem durante o embate. A maioria das vezes, elas acabam morrendo quando elas estão participando de algum processo inflamatório infeccioso. Agora, os linfócitos, não. Os linfócitos, ou eles produzem moléculas que vão ser exocitadas e que vão combater a infecção à distância, ou eles vão produzir os anticorpos. E os anticorpos não necessitam de um combate direto célula a célula, tá? Então, eles são células aí mais inteligentes, né? Eles não são da artilharia que vai ali na frente de combate. Os linfócitos são os aviões, né? Que vêm ali por cima, liberam as suas bombas e destroem o que está acontecendo lá embaixo. E aí, porque eles destroem o que está acontecendo lá embaixo, eles vão destruir tudo, né? Então, eles destroem as células do corpo também, do próprio corpo. Os linfócitos B, quando eles produzem anticorpos contra proteínas próprias do corpo, eles vão causar as doenças imunomediadas, né? Então, a gente tem... o que a gente tem de imunomediada? Lúpus eritematoso, às vezes diabetes do tipo 2, do tipo 1, diabetes do tipo 1. Essas doenças imunomediadas são causadas pela ativação de linfócitos B contra proteínas do próprio corpo. E aí a gente entra nas doenças imunomediadas, como, por exemplo, diabetes do tipo 1 e outras doenças aí, lúpus e outras doenças, tá? Então, os linfócitos, eles têm a capacidade de estarem circulantes no sangue, vão para linfonodos, e isso é muito importante porque nos linfonodos eles apresentam também esses antígenos para outras células, outros linfócitos imaturos, eles têm também essa capacidade. Dos linfonodos, eles entram na linfa, e da linfa eles retornam para o sangue. Então, eles podem ficar por horas, dias, anos, circulando no corpo, tá? E eles passam por processo de amadurecimento também, tanto nos linfonodos quanto no baço, onde eles ficam aí em torno de 8 a 12 horas, amadurecendo. E aí eles já estão prontos para caírem na circulação, migrarem para os tecidos e ficarem avaliando a situação dos tecidos. E como que é a destruição deles? É por apoptose? Eles mesmos se programam? Ou eles duram assim? Como que eles acabam? Uhum. Normalmente essas células do sistema imunológico, elas são degradadas no baço ou no fígado. Todas as células do sangue, baço ou fígado. Daí, quem são essas células que destroem os leucócitos? São macrófagos. Então, os macrófagos no baço e no fígado, eles têm também... Como que ele sabe, que o macrófago sabe quem que ele tem que destruir e quem passa ileso? A partir de proteínas da membrana plasmática. Da mesma forma que as nossas células vão envelhecendo e vão mudando seu aspecto macroscópico, o aspecto molecular das células também está alterado.
É isso que leva à alteração do aspecto macroscópico. Então, o que eu estou falando? Pele, né? Mais fácil. Então, vocês conseguem já visualizar a diferença na característica macroscópica da pele de vocês ao longo dos anos. Por que que isso é alterado? Porque existe alteração da função molecular das células. Então, muda a expressão de genes, muda a qualidade das proteínas que estão sendo produzidas, a quantidade, e isso vai influenciar o aspecto macroscópico da pele. A mesmíssima coisa acontece com hemácias, com linfócitos, neutrófilos e assim sucessivamente. Então, conforme essas células vão envelhecendo, a produção de proteínas é alterada, ou a concentração dessas proteínas é alterada, a qualidade dessas proteínas, se ela está íntegra ou se ela já está com a sua conformação alterada. Isso caracteriza para os macrófagos células que estão jovens ou velhas. E aí marca para ele as células que têm que ser fagocitadas. Tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Então, linfócitos, quais são as funções deles? Então, eles participam do sistema imunológico específico, né? Por quê? Porque eles vão produzir os anticorpos. Então, a gente tem linfócito B, que se transforma em plasmócito quando ativado e produz anticorpos. E a gente tem linfócitos T, que fazem o quê? Produção e liberação de citocinas, que são moléculas pró-inflamatórias, moléculas que matam vírus e bactérias. E também fazem ativação de linfócitos B. Então, macrófagos e linfócitos T podem ativar linfócitos B e induzir a produção de anticorpos. E o que os linfócitos fazem no nosso corpo? Eles ficam lá monitorando a presença de antígenos. E uma vez que os linfócitos são sensibilizados, ou seja, que eles entram em contato com o antígeno, eles liberam grânulos, citocinas, que vão sinalizar para o sistema imunológico que existe alteração acontecendo naquela região. E aí começa toda a migração celular para aquela região para combater a infecção. A gente tem a alteração do número de linfócitos, então é chamada de linfopenia, quando a gente tem a diminuição. Causas: níveis elevados de glicocorticoides. Por quê? Os glicocorticoides, tanto cortisol quanto glicocorticoides exógenos, quando a gente está fazendo um tratamento anti-inflamatório em algum animal, a gente vai usar corticoides, prednisona, predizin, enfim. Os glicocorticoides, ele tem a ação de reduzir a atividade do sistema imunológico. Eles são imunossupressores. A gente usa quando a gente tem animal com doença imunomediada ou quando tem uma inflamação muito grande acontecendo, né? Classicamente, em nós seres humanos, rinite e sinusite. É uma dose que você toma. Por que a gente tem rinite e sinusite? Porque a gente tem partículas suspensas no ar, essas partículas entram no sistema respiratório e causam um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele é causado por quê? Porque os linfócitos, por exemplo, eles reconhecem esses antígenos. Reconhece o antígeno do pólen, por exemplo, ele degranula, libera seus grânulos. Degranulou ali, ele liberou um monte de citocina. Liberou citocina, vai atrair um monte de outras células, neutrófilos, do sistema imunológico. Atraiu essas células para lá, elas encontram esses antígenos, degranulam também. E aí a gente tem aquele monte de histamina, um monte de citocina na mucosa do sistema respiratório. E essas citocinas, elas vão levar vasodilatação, que vai permitir o fluxo maior de plasma para o meio extracelular e a geração do edema, que é clássico da sinusite e da rinite. Aí o que você faz? Vai lá, toma uma dosezinha de predizin, pronto. Dali a 2, 3 horas você já está respirando normalmente. Isso mostra a velocidade de funcionamento do nosso corpo, né? Eu acho muito interessante vocês pararem para quantificar essas coisas, porque daí você consegue verificar o tempo de funcionamento do seu corpo, né? E já estima também como isso funciona no corpo dos animais. O corpo do animal tem um metabolismo mais acelerado do que o nosso, né?
Então, o tempo que leva para um glicocorticoide agir no animal é muito mais rápido do que na gente. Mas isso então permite a gente fazer essa análise, permite a gente ter uma estimativa de quanto tempo o animal já vai estar se sentindo melhor. Quando que a gente tem linfopenia também? Quando a gente tem interrupção da circulação linfática. Então, por exemplo, a gente tem um tumor que está comprimindo algum órgão linfático ou algum vaso linfático bastante importante, como o ducto torácico, que está levando a linfa de volta para a circulação. Então, se a gente tem um tumor comprimindo esse vaso ou algum tipo de alteração sistêmica que comprime esses vasos, a gente vai encontrar linfopenia, porque os linfócitos, eles são produzidos na medula óssea, caem no sistema circulatório, se distribuem para os linfonodos, aonde eles amadurecem. Uma vez amadurecidos, eles caem no sistema linfático, do sistema linfático eles retornam para o sistema circulatório, para o sangue, tá? Então, se a gente tem obstrução de sistema linfático, a gente vai ter linfopenia. Linfossarcoma, entra mais ou menos esse mesmo exemplo que eu falei, né? Então, a gente vai ter uma interrupção da recirculação linfática. Doença viral recente, então a gente vai encontrar linfopenia. Se é uma doença viral já que se prolonga ao longo do tempo, a gente vai ter linfocitose, a gente vai ter um aumento do número de linfócitos, porque eles estarão combatendo essa infecção. Toxoplasmose, erliquiose, leishmaniose, porque acabam por agir no sistema, nas células sanguíneas e aí destroem essas células. E quimioterapia, né? A quimioterapia, ela leva à redução do número de células sanguíneas de uma forma geral. Linfocitose, quando que a gente encontra linfocitose? Quando a gente tem aumento, né, do número de linfócitos. Causas: esplenocontração. Por que esplenocontração leva a linfocitose? Porque a gente tem linfócitos amadurecendo nos órgãos linfáticos secundários, como por exemplo baço, linfonodos e etc. Então, quando a gente tem um animal agitado, com adrenalina sendo liberada, isso faz vasoconstrição, contrai também o baço, libera essas células no sistema circulatório. Estimulação antigênica, então quando a gente faz vacina dos animais. Linfossarcomas e leucemia linfocítica, então depende do tipo de linfossarcoma, a gente pode ter linfocitose ou linfopenia. E doenças virais, como por exemplo a FIV, a sinomose, dependendo do momento que a gente está pegando da evolução da doença. E aí a gente tem as plaquetas, né? Por último, mas super importantes, aí a gente tem as plaquetas. Então as plaquetas, elas são derivadas também de uma célula tronco, da linhagem mieloide, só que elas são derivadas de uma célula que é chamada de megacariócito. O megacariócito, ele fica na medula óssea. Ele é uma célula enorme da medula óssea e ele fica lá dentro. O que acontece com ele? As plaquetas são esses fragmentos do citoplasma do megacariócito que se descolam do megacariócito e caem na circulação. Então, plaquetas não são células, plaquetas são fragmentos de citoplasma envoltos por membrana plasmática, que são originários de células chamadas de megacariócitos. E os megacariócitos estão localizados na medula óssea, as plaquetas que entram no sistema circulatório. Então, são produzidas a partir de megacariócitos por um processo que se chama de esfoliação, que é justamente a liberação desses fragmentos aí. Liberadas diretamente na circulação venosa, tem durabilidade de 3 a 7 dias, então também duram relativamente pouco, e elas são fagocitadas pelos macrófagos, quando velhas ou quando uma lesão vascular foi revertida. Então, as plaquetas, qual que é a principal função das plaquetas? É a manutenção da integridade vascular. Então, elas fazem reparação de lesão de endotélio vascular. As plaquetas participam da coagulação sanguínea, né? Então, vocês já devem ter estudado lá a hemostasia, lá em patologia. E a hemostasia é o quê? A manutenção de um sistema circulatório patente,
viável. E quem participa disso? Plaquetas, junto com diversidade de proteínas plasmáticas que a gente tem. Então, tem aqueles fatores de coagulação, fator 8, fator 10, fator não sei o que lá, tá? Eu não lembro mais o número, mas eu sei que tem diversos tipos de fatores. Então, as plaquetas participam juntamente com todos esses fatores e o fibrinogênio da formação de tampões que vão recuperar aquele vaso sanguíneo que foi lesionado, tá? Então, participa da hemostasia. Tem atividade pró-coagulante. Então, induz a coagulação do sangue naquela região que foi lesionada. Então, quando a gente tem, sei lá, uma ferida na pele, que forma aquela casquinha ali em cima, aquela casquinha, ela é decorrente de várias células do sistema imunológico que morrem ali, mas também muitas plaquetas e muito fibrinogênio, tá? E faz, então, a cicatrização vascular. Essa é a função das plaquetas. As plaquetas, sim, sofrem uma grande alteração do seu número, dependendo das doenças que a gente está... dependendo do caso clínico que a gente tem. Então, a gente pode ter trombocitopenia, que é a diminuição do número circulante de plaquetas. Causas, produção alterada de plaquetas, mais raro, mas a gente tem remoção acelerada de plaquetas. As plaquetas, elas sofrem muito em doenças imunomediadas, que é quando a gente tem uma grande produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles podem começar a se ligar em regiões inespecíficas, quando eles estão em grande concentração no sistema circulatório. Então, acaba que eles se ligam em regiões inespecíficas e as plaquetas sofrem bastante com isso. Ou a gente tem distribuição anormal de plaquetas, então as plaquetas acabam se concentrando em algumas regiões, e o baço é uma das regiões onde isso mais acontece. Ou alguns fármacos, alguns antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais, diuréticos, podem levar à trombocitopenia por mecanismos próprios desses medicamentos. E a gente tem trombocitose, que é o aumento do número de plaquetas. Então, doenças crônicas, deficiências de ferro, hiperadrenocorticismo, mobilização esplênica ou pulmonar e leucemia granulocítica megacariocítica. Então, quando a gente tem um aumento do número de megacariócitos lá na medula óssea, tá? É isso. As plaquetas, elas podem estar com um número aumentado, decorrente de outras doenças, como, por exemplo, linfomas, cânceres, né? Então, o câncer, ele acaba levando a um aumento aí de plaquetas. Doenças inflamatórias, como pancreatite, hepatite e doenças intestinais. Colites, infecções, doenças imunomediadas, perda de sangue. Perda de sangue, sempre que a gente tiver uma hemorragia intensa, interna ou externa, ou pequenas hemorragias no corpo do animal, a gente vai ter aumento do número de plaquetas. Alterações de ferro, a gente vai ter alteração do número de plaquetas. Glicocorticoide, terapia antineoplásica, sim, porque a gente tem a alteração de todas as células tronco, células de proliferação rápida. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Me digam quais são as dúvidas. Ai, ai. Eu acho que vocês já estudaram bastante sobre isso em imuno, né? Eu vou parar a gravação então, porque já está enorme essa aula. Parar a gravação.